Você está ouvindo o podcast da esquerda marxista. Saudações, camaradas! Está no ar e ao vivo o 42º episódio do podcast da esquerda marxista, seção brasileira da Corrente Marxista Internacional. Bom, camaradas, como todos sabem, o nosso podcast teve início no período da pandemia, em 2020, onde a gente mantinha um formato de entrevistas à distância, como não poderia deixar de ser. Hoje, pela primeira vez, a gente está gravando ao vivo esse debate. E, para responder a pergunta, pode Putin desnazificar a Ucrânia? Eu tô aqui com o camarada Caio Desorzi, do canal do YouTube Visão Marxista e dirigente da esquerda marxista. Caio, saudações revolucionárias. Saudações, André. É um prazer estar aqui de novo, né? Eu já tive a oportunidade de participar de alguns outros episódios aqui do podcast. Esse que é um podcast bastante importante para a formação teórica e também para debater temas atuais. E acho que hoje vai ser bastante interessante esse novo formato aqui que a gente está fazendo ao vivo. Bom, Caio, para iniciar esse nosso debate de hoje, eu acho importante a gente dizer que desde o início da guerra, tudo que chega de informação aos nossos olhos e ouvidos, tanto da parte dos russos quanto da parte da imprensa imperialista, não passa de propaganda de guerra. O mais difícil é a gente ver alguma análise honesta. O que mais se observa é um proselitismo político que visa jogar fumaça no que está por trás desse conflito, pintando um ou outro lado como bandido ou mocinho da história. Nesse sentido, é importante reafirmarmos aqui, a nossa posição enquanto esquerda marxista e como corrente marxista internacional, que não há um lado necessariamente progressista nessa guerra. Os trabalhadores não têm nada a ganhar defendendo qualquer um dos lados reacionários dessa guerra. Sobre o nosso debate de hoje, esse tem como objetivo analisar uma das principais justificativas do Putin para invadir a Ucrânia, ou seja, a suposta desnazificação da Ucrânia, como a gente já falou. Argumento esse que dividiu as posições das esquerdas aí do mundo inteiro. E como é tradição aqui do nosso podcast, é importante a gente contextualizar historicamente esse forte sentimento nacional anti-russo tão exacerbado por essa guerra que está acontecendo, que não é nenhuma novidade por parte dos ucranianos e que, no limite, deu origem aos diversos grupos ultranacionalistas e fascistas que hoje operam na Ucrânia. Ao contrário do que o Putin falsamente afirmou logo no início da guerra, a Ucrânia não foi uma criação grosseira do Lenin e dos bolcheviques. O território ucraniano é uma região habitada há milhares de anos e que tem uma longa história. Kiev, por exemplo, ou Rússia de Kiev, como foi conhecida a atual capital por muitos anos, foi uma das cidades mais desenvolvidas do que ficaria conhecido como o Grão Império Russo. Por sua vez, os povos tanto russo quanto ucraniano são ligados por profundos laços históricos. Os dois povos coabitaram a mesma região dividida pelo rio Dnieper e possuem um largo histórico de colaboração mútua, tanto econômica quanto militar. Eles resistiram, inclusive juntos em diversos momentos da história, lutando ombro a ombro contra as invasões dos mongóis, dos tártaros, dos letões, entre outros povos estrangeiros que assediavam a região. Séculos mais tarde, o Grão Império Russo surge e se consolida sobre as bases econômicas e sociais cristalizadas do feudalismo. E, como analisa o Trotsky no seu livro 1905, Balanços e Perspectivas, também de um esforço heróico de organização militar, ou seja, se defendendo e, ao mesmo tempo, conquistando militarmente, subjugando outros povos mais fracos e anexando seus territórios. Com o passar dos séculos, não apenas os ucranianos, como os georgianos, os tártaros, os uzbeques e todos esses povos que viviam sob os tacões dos czares e dos nobres russos, passaram a desenvolver um forte sentimento nacional anti-russo,
que nada mais era do que o anseio desses povos de expressar livremente sua cultura, seus costumes, seu idioma, o que era proibido pelos czares, aliás, e o ódio por serem considerados pelos russos como cidadãos de segunda classe dentro dos seus próprios territórios de origem. Já em meados do século XIX, observa-se o desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo russo. Em grande medida, como o Trotsky também analisa nesse livro que a gente já falou, esse desenvolvimento, que permitia a coexistência de elementos do capitalismo moderno e elementos feudais na economia do país, era proveniente da grande necessidade que o Império Russo tinha de sustentar sua unidade por meio da violência militar, ou seja, ter um exército forte, moderno, equipado e capaz de defender o Estado tanto de incursões de potências estrangeiras quanto de revoltas intestinas. Disso e também, obviamente, da necessidade de satisfazer um consumo interno, já sob grande influência da Europa Ocidental naqueles anos, surgem os grandes parques fabris e a malha ferroviária gigantesca da Rússia, que cortava o seu vasto território, construídas com infraestrutura importada das grandes potências ocidentais mais adiantadas. Na esteira disso, surge uma expressiva classe operária que abandonava o campo em busca de oportunidades de emprego nos principais centros urbanos. Dentro dessa nova classe social, o movimento operário floresce no final do século XIX e início do século XX. Com as ideias do marxismo nas cabeças, e a palavra de ordem trabalhadores de todo mundo univos na garganta, a vanguarda proletária, principalmente sob Lenin, faz com que a luta pela autodeterminação das diferentes nacionalidades do grão-império russo termine por se somar ao movimento operário em sua luta contra os czares. Trabalhadores russos, ucranianos, letãos, lituanos, finlandeses e georgianos juntos testaram o poder do Império na Revolução de 1905, derrotados alguns anos depois, em fevereiro de 1917, em plena Primeira Guerra Mundial, derrubaram o czarismo e finalmente, sob a direção do Partido Bolchevique, tomaram o poder em outubro do mesmo ano, implantando o governo dos Conselhos dos Deputados Operários e Camponeses, ou seja, os soviets, os organismos de poder do proletariado. A Revolução de Outubro deu um empuxo à onda revolucionária internacional, que já ia se formando em decorrência da guerra, pondo fim a essa guerra, impulsionando a criação da Internacional Comunista ou Terceira Internacional. André, é bacana a gente mencionar aí, nesse contexto aí que você está dando, que é nesse momento em que tem a Revolução de Outubro, e aí os bolcheviques vão tratar naquela negociação de Brest-Litovsk, ficou conhecido como Tratado de Brest-Litovsk, onde eles vão negociar o fim da guerra com a Alemanha. E quando eles fazem isso, eles cedem o território da Ucrânia. Ou seja, a Ucrânia ela passou até por isso, por ter sido cedida para a Alemanha e depois ter sido retornada para a Rússia aí durante a Primeira Guerra Mundial ainda. Isso é verdade, Caio. E depois ainda da Revolução Russa, conciliar as reivindicações por autodeterminação das diferentes nacionalidades que forçadamente integravam esse recém-derrubado Império Russo não foi uma tarefa nada fácil para os bolcheviques, como a gente sabe. Na Ucrânia, em particular, houve um fator a mais de complexidade, que foi o Exército Negro, liderado pelo Nestor Makhno, e o Exército Verde do Grigoriev, que combatiam contra os exércitos branco e vermelho durante a Guerra Civil. Mas isso é assunto para um outro episódio do nosso podcast. Não apenas o Lenin, que era muito atento à questão nacional, mas também a Internacional Comunista sempre procuraram tratar essa questão nacional com o maior cuidado possível. O Lenin costumava se referir ao grão-império russo como a prisão dos povos. E o Lenin é muito acertado em dizer dessa maneira, porque eu não tenho aqui os números certos de cabeça, mas são dezenas, talvez mais de uma centena de nacionalidades que eram oprimidas pelo Império Russo.
né? Inclusive, Caio, uma carta aos operários e camponeses da Ucrânia em 1919, o Lenin deixa claro os seus princípios e qual seria a atitude do governo da Rússia soviética, recém-instalada, em relação à questão nacional ucraniana. Né? Aqui eu acho que a gente pode ler um trechinho da carta, né? Nós queremos uma união voluntária das nações, uma união que não admita nenhuma violência de uma nação sobre outra, uma união baseada numa confiança absoluta, numa clara consciência de unidade fraternal, num acordo completamente livre. Não é possível realizar uma tal união de repente. Até chegar a ela, é necessário trabalhar com a maior tolerância e prudência para não estragar tudo, para não provocar a desconfiança, para fazer desaparecer a desconfiança deixada por séculos de opressão dos latifundiários e dos capitalistas, da propriedade privada e das hostilidades causadas pelas sucessivas partilhas. Você vê aí, né, André, a cautela do Lenin e a sabedoria, né, de que para unificar o proletariado internacionalmente, depois de séculos de divisão nacional, era importante ter esse tipo de cuidado que ele está apresentando, né, que ele está apontando. Porque é muito difícil, né? Você tem diferenças culturais, religiosas e que provocaram hostilidades, então é preciso ter muita paciência. Então a tática do Lenin foi a mais correta e foi a que possibilitou de fato a Ucrânia se federar de maneira livre e soberana de fato, pela primeira vez, na verdade, tomar uma posição com liberdade e soberania sobre o que fazer com o seu próprio território. Foi sob a Rússia dirigida pelo Lenin. Caio, e isso não se limitou apenas a cartas, princípios e intenções. Apesar de uma oposição minoritária dentro do partido, o governo bolchevique aprovou ceder a autodeterminação aos ucranianos e assim surgiu a República Soviética da Ucrânia, que teve como seu primeiro presidente, né, o presidente do seu Soviet Supremo, de 1919 a 1923, o revolucionário bolchevique ucraniano Christian Rakovsky. Já o Putin, né, com a sua ideologia reacionária, afirma que a Ucrânia é uma nação artificial lavrada no corpo da Rússia, né, pelo Lenin e pelos bolcheviques. Inclusive, em sua declaração de guerra, que todo mundo viu aí algumas semanas atrás, ele chegou a afirmar: a Ucrânia moderna foi completamente criada pela Rússia. Ou, para ser mais exato, pela Rússia comunista bolchevique. Lenin e seus apoiadores fizeram isso de maneira grosseira, alienando os territórios históricos da Rússia. Milhões de pessoas que viviam lá não foram consultadas. Bom, como sempre, o Putin mente e falsifica a história para justificar os seus objetivos sanguinários, né, dessa invasão. Ele considera a Ucrânia uma criação do Lenin, justamente porque o Lenin dirigiu a revolução, né, aqui como a gente falou, que libertou todos os povos dominados e oprimidos do antigo Império Russo. Bom, aí vem o período que sucede a morte do Lenin, né, quando Stalin e a sua camarilha burocrática, né, como várias vezes a gente já explicou aqui no podcast, se apossam de todo o legado da revolução e se consolidam no poder através do massacre de todos os velhos bolcheviques. Através de uma política centralizadora e autoritária, ele destruiu o poder dos soviets. Em relação à Ucrânia, o Stalin aplicou a mesma política do terror grão-russo dos czares. Nos anos de 1930, ele provocaria o massacre de cerca de 3 milhões de camponeses ucranianos através do terror e da coletivização forçada das propriedades rurais. Que os ucranianos chamam de Holodomor, né, que é a grande fome, né? Holod, que é fome, e mor, que é morte, ou peste, a praga da fome, a grande fome que eles colocam, que foi de fato causada por isso que você colocou. A coletivização forçada da terra, que o Lenin era contra. O Lenin dizia que isso devia ser um processo largo, até de gerações que iam compreender, iam chegar à conclusão de que a melhor maneira de viver era coletivizando a terra, e não que o Estado
obrigasse os camponeses a coletivizarem, a abrirem mão da propriedade, da pequena propriedade de terra que eles tinham, né? E somado a esse processo, né, que levou a essa grande fome, à morte de milhões de pessoas, teve um processo em paralelo que foi de russificação, aonde o Stalin deslocava russos para irem ser colonos nessas regiões, em países, nessas nações oprimidas, né? Então teve a russificação da Geórgia, a russificação da Ucrânia, ou de partes da Ucrânia. Então hoje, boa parte ali do leste ucraniano e da própria Crimeia foram russificados em grande parte nessa época, aí, nesse período, aonde os russos foram colocados lá, e hoje a maior parte da população nesses territórios ucranianos são russas por conta desse processo também. Não, e tem mais. Desse modo, né, na Ucrânia, no seio da União Soviética, né, foram criadas todas as condições para o ressurgimento do nacionalismo, né, do sentimento anti-russo, que se expressava aí no século XVIII e XIX, não só na Ucrânia, mas em outras regiões, né, com outros povos que o Império Russo dominava. Nesse contexto é que surgem, né, os bandos nazistas e fascistas, que encontram continuidade, né, nos grupos que hoje se aninham em torno do governo Zelensky e das Forças Armadas Ucranianas, né, que inclusive é um assunto que a gente vai destrinchar aqui hoje. No curso da Segunda Guerra Mundial, o Hitler teve que romper o tratado de não agressão que ele assina com o Stalin e teve que invadir a União Soviética, né? Ele fez isso porque entendia que o sucesso de uma guerra em larga escala, igual a que ele estava tocando contra todos os aliados, né, das potências ocidentais, em diversas frentes, né, e contra um inimigo poderoso como esse, dependia do seu domínio sobre os recursos naturais e sobre a vasta e diversificada produção soviética. Não foi um plano de dominação mundial, né, saído da cabeça de um tirano louco, como muitos afirmam aí, né, como é aquela coisa do desenho Pink e o cérebro, né, mas sim uma necessidade estratégica em um momento crucial do conflito. Um dos primeiros objetivos que o seu exército conseguiu conquistar foi justamente o controle da copiosa produção de grãos da Ucrânia, né? A Ucrânia, já naqueles anos, por conta inclusive da coletivização forçada do Stalin, era o reduto das fazendas coletivas e era uma grande produtora de grãos. O Hitler e seus estrategistas, quando eles conseguiram, né, conquistar essa região durante a Operação Barbarossa, eles sabiam que eles podiam contar com a colaboração de alguns setores, né, da população ucraniana que tinham motivos de sobra, né, para ter esse sentimento nacionalista e anti-russo, né, expressão aguda do ódio contra a opressão da burocracia de Moscou. Nada além disso. Bom, para além disso, os nazistas se apoiaram em um grupo paramilitar chamado Organização dos Nacionalistas Ucranianos, que operava desde a Polônia, sob a direção do famoso, aí, né, a gente vai falar bastante dele aqui, Stefan Bandera. Quando o Hitler ele invade a Polônia em 1939, iniciando o processo aí da Segunda Guerra Mundial, o Bandera estava preso e condenado à morte pelo assassinato de um alto funcionário da Polônia, né, da República da Polônia. Se eu não me engano, era o ministro do interior. Bom, o Bandera ele foi libertado prontamente, né, pelos nazistas e foi para Lviv, na Ucrânia, onde ele passa a recrutar os seus principais apoiadores. Aí. Pois é, esse Lviv é uma cidade que fica ali na fronteira entre a Polônia e a Ucrânia, né? E ali é onde os nazistas formam um destacamento que é a SS Galizia, e eles vão entregar o comando desse destacamento pro Stepan Bandera, né? Então ele vai servir aos nazistas, vai estar subordinado aí aos nazistas, comandando a SS Galizia, né? Inclusive a gente observa hoje na Ucrânia vários grupos neonazistas aí usando, né, os símbolos que eram próprios da SS Galícia, né? E inclusive no governo que teve do Yushchenko, né, que em 2004 teve aquela Revolução Laranja, né, que foi, na verdade, um movimento de massas bastante manipulado ali pelos Estados Unidos, etc., que levou à anulação da eleição, onde o Yanukovych teria sido eleito. E esse governo do Yushchenko, que é mais ou menos parecido com o que vem a ser depois do governo do
do Zelensky agora, né, um governo pró-Ocidente, apoiado pelo Ocidente, chega inclusive a erguer monumentos ao Stepan Bandeira, que depois o Yanukovych derruba, e depois agora eles refizeram de novo, né? Ou seja, a figura do Stepan Bandeira aí, ela vai ser homenageada ou não de acordo com que tipo de governo que tá à frente da Ucrânia. Sim, e voltando um pouco aqui, né, na ocasião da invasão nazista da União Soviética, o Bandeira, ele proclama a renovação do Estado ucraniano, ou seja, ele proclama a independência da Ucrânia. Isso imediatamente causa um atrito entre o Bandeira e o Hitler, né, e os nazistas, né, e ele se recusa a submeter a Ucrânia como posse de guerra do Terceiro Reich. Né? E por conta disso ele é preso e enviado a um campo de concentração, de onde mais tarde, em 1944, ele é libertado e enviado novamente à Ucrânia, aceitando assim colaborar com os nazistas na contenção do Exército Vermelho. Né? E inclusive chegando na Ucrânia, ele se põe à testa, ele é posto à testa pelos nazistas no governo de ocupação nazista na Ucrânia. E ele e os seus deputados, né, os seus apoiadores, quem ele chamou para governar junto com ele, promovem em poucos dias o assassinato de mais de 4.000 judeus ucranianos. Né? E eles convertem, além disso, as fazendas coletivas, né, do regime stalinista em campos de concentração, para onde são enviados também judeus, e eles passam a recrutar em massa a população no sentido de formar uma força auxiliar, né, o SS Galícia, do 6º Exército Alemão, para combater os soviéticos. Bom, com a derrota e a expulsão dos nazistas da União Soviética, o Stalin inicia a operação de expurgo, né, desses grupos que ele chamou de colaboracionistas, né? Entretanto, Bandeira ele consegue fugir. Só em 1959 ele foi localizado e eliminado na Alemanha Ocidental por uma operação da KGB. Aliás, foi o último assassinato que a KGB reivindicou publicamente na imprensa, né? Ou seja, era a eliminação de um inimigo, né, muito grande aí da União Soviética. Nos anos de 1960, as fronteiras do território ucraniano elas são expandidas e o então secretário-geral do Partido Comunista Russo, o também ucraniano, né, o Nikita Khrushchev, o sucessor do Stalin, né, convenceu o Politburo a reestabelecer a República Soviética da Ucrânia. Isso de maneira nenhuma foi realizado, né, sob as bases da democracia operária aqui, como a gente falou na época do Lenin, né, mas de forma artificial isso foi feito, né, e sob o controle total, né, e irrestrito da burocracia de Moscou. Bom, com isso a gente chega no final dos anos de 1980, com a crise do stalinismo, né, que foi seguida pelo colapso da União Soviética em 1991, onde a questão nacional foi novamente exacerbada. Não apenas na Ucrânia, como na Alemanha Oriental e em todos os regimes do leste europeu, essa questão nacional foi utilizada amplamente pela propaganda imperialista no sentido de desestabilizar os regimes desses países que passaram a ser comandados por ex-burocratas do antigo Partido Comunista da União Soviética e que agora se tornavam os novos burgueses, apropriando-se do patrimônio estatal da ex-União Soviética em seus países. Um caso evidente nesse aspecto foi a sangrenta guerra na antiga Iugoslávia, nos anos de 1990, onde houve, com o incentivo e o beneplácito do imperialismo, o choque entre algumas das diferentes nacionalidades que compunham o país. Bom, a restauração do capitalismo e a destruição da economia planificada nesses países foi uma manobra desesperada, né, como a gente já falou, de setores reformadores dentro das próprias burocracias stalinistas, no sentido de resguardar seus privilégios diante da falência desse modelo de regime. Esses oportunistas de plantão é que vão dar origem ao que a imprensa imperialista chama de os oligarcas russos, né? Os famosos e tão falados nas últimas semanas oligarcas russos, ou seja, a mafiosa burguesia nacional russa onde o Putin apoia o seu governo.
O que a imprensa imperialista insiste em varrer, entretanto, né, para debaixo do tapete, é que a Ucrânia também possui os seus oligarcas, uma burguesia tão mafiosa quanto a Rússia, que também enriqueceu dilapidando o patrimônio do povo da União Soviética e que hoje sustenta o regime do Volodymyr Zelensky. Aliás, aí é que tá a origem de todo esse conflito na Ucrânia. Quando os setores majoritários dessa burguesia ucraniana, em litígio contra os setores pró-Rússia, representados aí pelo regime de Viktor Yanukovych, resolveram impulsionar os protestos que deram origem à chamada Revolução do Maidan, Euromaidan ou Primavera Ucraniana, né, e todas essas coisas que saíram na época na imprensa imperialista. Eu acho que é legal a gente falar um pouco disso, porque pra gente falar dos grupos fascistas, neonazistas, etc., que estão hoje atuando na Ucrânia, André, a gente precisa entender o que foi aí o Euromaidan, né? Maidan é o nome da Praça da Independência, que é a principal praça de Kiev, né, a capital da Ucrânia. Sim. Então, para as pessoas que não estão aí habituadas, né? O que aconteceu foi que no final de 2013, em novembro de 2013, se não estou equivocado, começaram alguns protestos que foram chamados pelo Facebook por um cara que era um influencer digital, assim, um afegão que morava na Ucrânia, que era um cara famoso ali, e ele fala assim, vamos todo mundo, porque o que tinha acontecido? Estavam tendo negociações entre o Yanukovych e a União Europeia para saber se a Ucrânia ia passar a fazer parte da União Europeia. E o povo ucraniano, em sua maioria, a juventude principalmente, estava ansiosa para que isso acontecesse. Embora para nós marxistas isso é contraditório, porque a gente sabe que isso não diz respeito aos interesses históricos do povo ucraniano, né? Se agregar ali à União Europeia significaria mais exploração para eles não iam tirar benefícios disso, né? Entretanto, eles tinham esperanças de que sim, porque a situação econômica era tão ruim na Ucrânia que a melhor possibilidade de emprego para um ucraniano especializado era ir trabalhar fora do país. E facilitaria muito para eles que eles estivessem dentro de uma zona de livre comércio junto com o resto da Europa, onde permitiria que eles tivessem mais facilidade para ir trabalhar nos países centrais da Europa e remeter, portanto, renda para suas famílias na Ucrânia, né? Então, para o povo ucraniano, a reivindicação era essa, queremos entrar na União Europeia. Era isso que estava pegando naquele momento. E o Yanukovych, por pressão, inclusive, popular, e pressão, claro, do imperialismo ocidental, europeu, norte-americano, estava, de fato, negociando para isso acontecer. Só que o Putin também estava pressionando o Yanukovych para não fazer isso. E aí chega uma hora que o Putin dá uma cartada e o Yanukovych abre mão. Ele fala, não vou mais. Ele dá um jeito de melar o acordo. Quando ele faz isso, estoura o primeiro protesto na Praça Maidan, que é esse afegão influencer que chega lá e fala, vamos todo mundo pra praça pra obrigar o Yanukovych a assinar um acordo com a União Europeia. E o primeiro dia de protesto vai uns estudantes, vai uma juventude. E não tem grupo de extrema direita nesse primeiro dia, não tem nada disso. Só que a polícia do Yanukovych, que é uma tropa de choque, digamos assim, tipo a tropa de choque da PM aqui, reprime com muita violência os jovens nesse primeiro dia de manifestação, e isso tudo é filmado, é colocado na internet, etc., o que provoca uma solidariedade enorme entre o povo ucraniano, que no dia seguinte comparece em massa na mesma praça. E aí começa a ter uma onda de protesto, que todo dia tem protesto na mesma praça. Até que, se eu não me engano, no quinto dia, mais ou menos, eles começam a acampar na praça. E aí ocupam a praça, portanto. Mais ou menos parecido com o que aconteceu também na Praça Tahrir, no Cairo, né? O que aconteceu no movimento Occupy Wall Street nos Estados Unidos, ou seja, o movimento de que agora a gente vai ocupar aqui e a gente vai tomar conta desse lugar e aqui a gente não vai sair daqui até que as nossas reivindicações sejam atendidas. Então, começa assim.
E nos primeiros dias, chegam a se mobilizar cerca de 1 milhão de pessoas em Kiev. Vem gente de tudo quanto é lugar da Ucrânia para participar da manifestação. Eram manifestações, portanto, de massas, que envolviam famílias, as pessoas levavam as crianças, etc. Ou seja, manifestações que de fato estavam envolvendo setores, camadas grandes, representativas da população ucraniana. Não eram pequenos grupos. O que acontece é que rapidamente começa a se desenvolver conflitos muito violentos entre os manifestantes que estão na Praça Maidan, que é chamado de Euromaidan, porque eles estavam lá em favor de entrar na União Europeia na Praça Maidan. Por isso que é Euromaidan que eles chamam o movimento, né? E o que acontece é que os conflitos começam a ficar muito violentos, e em parte porque os grupos nacionalistas, que também estão a favor de entrar na União Europeia, começam a participar ativamente do movimento e começam a atacar a polícia. E a polícia reprimindo desde o primeiro dia. Então você tem violência dos dois lados, o que afasta os manifestantes mais pacíficos, aqueles manifestantes que mais sinceramente estão indo pro protesto, e atrai aquele tipo de manifestante que a gente conhece, que ele procura porrada, ele quer briga, ele, né, que não é manifestante, é o cara que tá procurando briga. E lá na Ucrânia, em particular, o que eles chamam de hooligans, que são os caras de torcida organizada de time de futebol que o tempo todo vai pros jogos de futebol pra arrumar treta, pra arrumar briga, marca briga com a torcida adversária pra ter briga, pra ter porrada, pra ter morte, etc. Esses caras é que vão formar os batalhões da Maidan, que vão arrancar a pedra de calçamento, tijolo e tal, e começar a atacar na polícia, começar a ter o quebra-quebra, vão começar a incendiar os prédios ao redor. São esse tipo de organização. E é aí que crescem os grupos de extrema-direita que também começam a se misturar nessa história. É nesse momento que se forma na Praça Maidan o Pravi Sector. O Pravi Sector, que é o setor direita, não é porque ele é de direita, apesar de que é. Mas não é por isso o nome direita. É porque eles eram os que se posicionavam à direita do palanque que foi montado na Praça Maidan. Então eles eram a ala direita ali, que ficava na ala direita da praça. E aí eles chamavam Pravi Sector. E eles eram formados principalmente pelos hooligans, esses caras de torcida organizada. E eles vão formar o Pravi Sector com uma ideologia já nitidamente nazista, neonazista, etc. Porque eles vão ter uma série de caras que eram do antigo Svoboda, que aliás é antigo, mas existe até hoje, mas o Svoboda é um partido que assim que acabou a União Soviética, em 1991 foi formado o Partido Nacional Socialista da Ucrânia, que era com um nome bem parecido com o Partido Nazista, assim mesmo, que era para fazer referência ao nazismo alemão. Em 91 é formado o Partido Nacional Socialista da Ucrânia, que depois vai se transformar em 95 no Svoboda, que é o Partido da Liberdade, acho que é a tradução. O Svoboda é um partido que ele vai começar a disputar eleições, vai tentar ter deputados no parlamento, e nesse processo em que ele vai tentando disputar eleitoralmente, ou seja, fazer a disputa institucional, eles acabam, digamos assim, afastando aqueles elementos mais extremistas para poder ser aceitos pela institucionalidade. Esses ex-Svoboda, que eram os mais extremistas, estão junto com os hooligans, esses caras de torcida organizada, no Maidan, fazendo as ações mais violentas. E aí eles vão começar a formar novos agrupamentos, ou seja, vai começar a ser forjada ali na Praça Maidan uma nova extrema-direita violenta que está animada pelo protesto, que o palco que eles ganharam, que era ter uma praça ocupada no centro de Kiev contra o governo do Yanukovych. Atenção! Apoiada e financiada pela Embaixada dos Estados Unidos, né? A gente viu o embaixador dos Estados Unidos passeando na Praça Maidan, distribuindo comida pro Pravi Sector, pros militantes do Svoboda, etc. Não só isso, a gente viu no palanque do Maidan vários políticos, senadores norte-americanos, etc., que chegavam lá e iam discursar em solidariedade aos manifestantes. Agora, eu queria chamar a atenção para uma coisa. No início,
era uma manifestação de massas ilegítima. Por mais que a gente possa considerar equivocada a reivindicação de entrar na União Europeia. Uma revolução colorida, né? Como costumam chamar. Eles chamam assim, mas eu não sei se é muito adequado a gente usar esse termo, revolução colorida. Eu acho que é uma discussão que a gente pode fazer em outro momento. Porque eu não sei se precisa muito o fenômeno, e aí coloca meio que no mesmo balaio de gato tudo que é colorido. Aliás, tudo que eles chamam de colorido é como se fosse a mesma coisa, é uma revolução manipulada pelos... E não é, tem gente, a esquerda chama de revolução colorida, uma parte da esquerda, o que aconteceu no Egito também. Eu não considero que é a mesma coisa. O que aconteceu no Egito, legítimo movimento, que depois ele não ter, por falta de uma direção revolucionária, não foi levado até as suas últimas consequências, é outra coisa. Mas foi um movimento legítimo, assim como o movimento que se inicia na Praça Maidan é legítimo também. Pela sua espontaneidade, ele tem a debilidade de ser cooptado facilmente por quem tem aparato. E aí a Embaixada Americana é o maior aparato do mundo ali, porque é o Estado norte-americano, o maior imperialismo do mundo financiando. E a gente tem os vazamentos das gravações, das conversas do embaixador norte-americano com o Biden, que era o vice-presidente do Obama na época, discutindo diretamente quem que eles iam pôr no lugar do Yanukovych. Ou seja, eles estavam tramando ali a derrubada do Yanukovych e eles dizendo, a gente tem que se apoiar naquele cara, naquele outro, que era o líder do setor direita, o líder do Svoboda, ou seja, que tinham que se apoiar nos grupos neonazistas para poder derrubar o Yanukovych e depois colocar um cara que fosse simpático a eles. Isso era plano deles, isso tá evidente nos áudios que foram vazados, né? Mas o que eu queria colocar aqui é que então tem um papel dos Estados Unidos, da embaixada norte-americana ali principalmente, para levar esse movimento às últimas consequências. Eles se apoiam nesses grupos de extrema direita para tornar mais violento o combate. Tem mortes ali que não estão explicadas, né? Que os manifestantes acusam a polícia de ter matado, mas que não está provado que foi a polícia, ou seja, podem ter utilizado daquele tipo de tática de, com franco-atiradores, assassinarem manifestantes da própria manifestação que eles estão impulsionando para dar um fôlego a ela, para dar um empuxo novo a ela, né? Como aconteceu na Venezuela, né? Por exemplo, como aconteceu na Venezuela em 2002, bem lembrado. Então, ou seja, isso tá bastante evidente. Se vocês virem aquele documentário que tá no Netflix, Winter on Fire, o Inverno em Chamas, né? Que é sobre a Ucrânia. Eu assisti, assim, é tenebroso, porque é um documentário, é a luta pela liberdade do povo ucraniano e tal. É um documentário que é uma peça de propaganda política dos Estados Unidos. Aliás, como tudo que circula, né, Caio, nas últimas semanas. Sim, mas esse documentário no Netflix é vergonhoso, porque ele é assim, eles omitem tudo o que os Estados Unidos fez em favor do movimento. É como se o movimento fosse espontâneo do início ao fim, que nunca teve ajuda dos Estados Unidos. Assim, eles omitem, inclusive, o senador John McCain, por exemplo, discursando na Praça Maidan. Não aparece, é como se nunca tivesse existido. É um acontecimento importante, deveria estar no documentário. Parece que é só os ucranianos sozinhos, lutando pela liberdade deles, sem nenhum apoio de ninguém, contra os malvados apoiados pelo Putin. Quando, na verdade, você tinha o tempo todo o apoio da embaixada norte-americana e se apoiando, financiando os grupos de extrema-direita que estavam na praça, que no documentário não aparecem. Parece que não tem grupo de extrema-direita. E tem um outro documentário, né, que é produzido pelo Oliver Stone, que aí eu acho que ele também puxa mais pra propaganda pró-Putin, assim, porque ele entrevista o Putin, ele entrevista o Yanukovych. E eu acho que ele traz informações bastante mais fidedignas do que o documentário do Netflix, né? Ele mostra, por exemplo, os grupos de extrema-direita, ele mostra fatos que o documentário da Netflix simplesmente omite, como se não tivessem existido, mas ao mesmo tempo eu acho que ele passa um pano, assim, pro Putin, pro Yanukovych, ele passa um pano. Inclusive a gente vai procurar os nomes corretos desses documentários e linkar na descrição desse episódio. Mas a questão, Caio, é que essa conjuntura, no curso de alguns meses, em 2014, ocasionou a crise da anexação da Crimeia, a retaliação do Putin. Porque aí o que aconteceu foi que o Euromaidan aí, né, de fato derrubou o Yanukovych, né? Derrubou o Yanukovych, ele fugiu pra Rússia,
Os caras iam acabar pegando e matando ele, e ele fugiu. E aí dissolve o governo ucraniano. Como para os manifestantes, tudo que era do governo ucraniano era aparelhado pelo Putin, era assim que eles viam, né? O Yanukovych como um títere do Putin, e portanto tudo que existia ali estava aparelhado. Eles querem refazer tudo. Então as instituições ucranianas, elas derretem. Inclusive o exército, não tem mais exército na Ucrânia. E o que acontece? O Putin, quando ele vê isso acontecendo, que derrubam o governo que, digamos assim, tinha relações com ele, né? Que ele conseguia ali ter um nível de controle sobre aquele governo, ele falou, opa, perdemos a Ucrânia. Os Estados Unidos, ele sabia que eram os Estados Unidos que estavam por trás daquele movimento, que estavam impulsionando aquilo, e ele falou, opa, perdi a Ucrânia. Quando ele fala perdi a Ucrânia, ele fala, opa, mas Crimeia não vou perder. Porque a Crimeia é uma região ali, a península ali, né, ao sul da Ucrânia, que está no meio do Mar Negro. Então, é muito importante em diversos aspectos. É uma importante base militar, inclusive. Militar, econômica, rota de navios, tem os portos mais importantes do Mar Negro, etc. Então, a Crimeia ele não podia perder. Como a Crimeia tem maior parte de russófonos são os que falam a língua russa e não a ucraniana. Ou seja, são os descendentes de russo, etc. É o próprio governador ali da Crimeia, né, que em acordo com o Putin faz esse plebiscito, colocando, você quer que a Crimeia se anexe à Rússia diretamente? E diante do que aconteceu em Kiev, na Ucrânia e tal, e 97 ou 98% dos votos nesse plebiscito dão que querem se anexar à Rússia. Os críticos do Putin, né, o Ocidente e tal, vão dizer que ele ocupou militarmente a Crimeia e, portanto, obrigou os cidadãos da Crimeia a votarem dessa maneira. O Putin se defende dizendo que, como tinha uma base russa na Crimeia, militar, os militares russos sempre estiveram lá, ele não ocupou coisa nenhuma. Eu acho que pode ter um pouco de que deu uma forçada de barra mais ali, ele de fato ocupou, digamos assim, militarmente, mas também de fato tinha uma vontade maior daqueles que viviam na Crimeia de ficar com a Rússia e não com a Ucrânia. Inclusive porque assim que teve a queda do Yanukovych, como se dissolveram as instituições, quem começou a fazer o trabalho de segurança, de polícia, digamos assim, entre aspas, foram os próprios grupos armados que saem do Maidan e começam a atacar os russófonos. Então você vai ter, porque o sentimento anti-russo daqueles que conseguiram derrubar o Yanukovych como sendo um títere da Rússia, é um sentimento desses grupos de que eles saíram vitoriosos e que agora eles têm que varrer a Ucrânia dos russos. E começaram a atacar gente na rua que falava russo, etc. Proibiram, inclusive, que se falasse russo na Ucrânia. Então agora as pessoas eram obrigadas a falar ucraniano. Só que tinha gente que não sabia falar ucraniano, só falava russo. Então o medo também de se enfrentar a esses nacionalistas malucos, super extremistas, que tomaram o governo, por parte dos moradores da Crimeia, levaram eles a votar que queriam se anexar à Rússia e, portanto, iam ter a defesa do exército russo contra esse tipo de ataque que eles podiam sofrer ali na Crimeia. Coisa que estava acontecendo em outros lugares da Ucrânia, né? Ao mesmo tempo é que também vai ter ali a iniciativa separatista no Lugansk e Donetsk, ao mesmo tempo que tem essa anexação da Crimeia, né? Na região do Donbass. Na região do Donbass. E aí começa, portanto, uma guerra civil. Uma guerra civil entre ucranianos e entre ucranianos que querem a Ucrânia independente da Rússia, digamos assim, e entre ucranianos que são russófonos e que querem estar ligados à Rússia, né? Estar sob a proteção aí do governo russo. E começou a ter uma guerra civil na Ucrânia, em 2014. E essa implantação, Caio, né, desse novo regime, ela também foi marcada pelos expurgos, né, do Partido Comunista e do Partido Socialista, né, que dentro desse ambiente todo aí que você fala, né, são considerados como partidos pró-Rússia,
né? O novo governo lançou esses partidos na ilegalidade, eu acho que isso é importante falar, e seus militantes foram perseguidos por essas milícias, né? Por esses grupos paramilitares, e eles eram espancados e até mesmo assassinados, né? Dentro desse contexto. Alguns prédios de sindicatos, entre outras organizações ligadas a esses partidos, eram depredados e incendiados. O mesmo acontecia com monumentos da antiga União Soviética. Inclusive, acho que aí é importante a gente ressaltar aqui, né, embora já tenha sido bastante falado aí no último período, né, que é o massacre de Odessa, que foi no dia 2 de maio de 2014, né, ou seja, tinha acabado ali de derrubar, fazia 2 meses que tinha derrubado o Yanukovych. Tava todo esse processo aí onde esses grupos de extrema-direita armados estavam fazendo o papel de polícia, de exército, etc., atacando os russófonos, atacando os símbolos do comunismo, atacando, portanto, organizações operárias, sindicatos, partidos da classe trabalhadora. E nesse período, portanto, você tem no 1º de maio, que é o Dia do Trabalho, uma manifestação em Odessa, que é uma cidade importante ali do sudoeste ucraniano, né? Fica a oeste da Crimeia. Você tem uma manifestação de organizações de esquerda, dos trabalhadores, no 1º de maio, normalmente. E aí no dia 2 de maio, os de direita marcam uma contra-manifestação. E os de esquerda, que já tinham se manifestado no 1º de maio, falam, vamos de novo para a porta agora lá a sede da central sindical lá deles, que é a casa dos sindicatos, que eles falavam, era um prédio grande. Só vamos lá para a porta para defender e para... A rua é nossa, nós não vamos... Ou seja, numa disputa que a gente já viu aqui no Brasil acontecer várias vezes e tal. Só que dessa vez, eles entram em conflito físico, os de esquerda estão em menor número, estão em pouquíssimo número, estão em umas 200 pessoas, uma coisa assim. E tem senhorinhas, velhinhas, sabe? Não é assim, eles não estão prontos pra briga, os de esquerda. Só que os de direita vêm os hooligans. E vieram ônibus de outras cidades e tal. Ou seja, eles vêm armados e vêm organizados pro combate. E aí eles acabam obrigando os de esquerda a se refugiar dentro da casa dos sindicatos. E aí eles recuam, portanto, para dentro da casa dos sindicatos, o pessoal de esquerda, e aí o pessoal de direita cerca a casa dos sindicatos, começa a tacar coquetel molotov e incendeia a casa dos sindicatos com os caras lá dentro. E aí é uma cena horrível, e as câmeras filmando, eles mesmos filmando, etc. E são cenas horríveis, porque aí as pessoas estão queimando vivas lá dentro, começam a pular pelas janelas e morrem. E os que conseguem fugir com vida, queimando assim tal, aí eles matam na paulada. Ou são abatidos a tiros, né? Como tem cenas. Sim, tem os caras que dão. Tem franco-atiradores que estão mirando neles lá e atirando. E promovem um verdadeiro massacre onde dezenas de pessoas são mortas nesse dia. Com a sede dos sindicatos lá queimada, com pessoas vivas morrendo lá dentro. Os que saíram massacrados lá fora. E centenas de feridos. E nas semanas seguintes, nos meses seguintes, toda vez que é entrevistado um dos líderes do... o que você acha do massacre de Odessa? Não foi exagero, tal, não sei o quê? Todos eles, não. Tinha que acontecer, tinha que ser feito. Os caras da direita se orgulhando de ter feito o massacre de Odessa. Tinha que matar os caras mesmo. Desse jeito, é que vários deles se pronunciaram publicamente. Tá no YouTube, você pode procurar, tá na imprensa internacional. Além disso, a gerente do Facebook da Ucrânia comemorou o massacre de Odessa. Ou seja... Não é só que o imperialismo, a embaixada dos Estados Unidos, etc., eles estavam usando esses grupos de extrema-direita enquanto era necessário para os planos deles e depois eles iam se desfazer. Não, existia uma identidade em relação a isso, sabe? O ódio que eles têm à classe trabalhadora e às suas organizações, o ódio que eles têm um ódio... Pode ter uma disputa ali agora econômica com a burguesia russa, os oligarcas, etc., em relação ao imperialismo e tal, no mercado de armas, no mercado do petróleo, etc., do gás, né? Tem isso, com certeza, mas também tem um ódio à classe trabalhadora e que ainda vem a Rússia e como uma continuação ou como uma herdeira ou com os resquícios do que foi o Estado operário russo. E eles querem descomunizar a Ucrânia, eles querem
livrar a Ucrânia dos comunistas, tem isso, é óbvio que tem. Inclusive, no discurso de guerra aqui que a gente falou, o Putin oferece aos ucranianos a descomunização da Ucrânia, sim, junto com a suposta desnazificação, né? Exatamente. O Putin é aliado nesse processo deles. O Putin é um conservador reacionário, ele não tem nada de progressista. Bom, Caio, essas milícias armadas, elas acabam se convertendo num ponto de apoio do novo regime, né, servindo aí de ariete para esmagar os rebeldes pró-Rússia, né, na Guerra Civil, que naquele momento incendiava a região do Donbass, né? E também contra todos esses, né, que você falou, os trabalhadores, os sindicatos, o Partido Comunista, o Partido Socialista, que eles consideravam como inimigos da Ucrânia, né, os inimigos internos, né? Esse é o caso do Batalhão Azov, né? A questão do Batalhão Azov, acho que é legal voltar um pouco aí, André, para explicar, porque o que acontece é o seguinte, tem o Batalhão Azov, ele é formado por vários que estavam no Maidan, inclusive do Pravi Sector, né? Ele é formado principalmente por hooligans também, ou seja, esses caras de torcida organizada que já tinham experiência em briga, em confusão para tentar matar os caras da torcida adversária, etc. Ou seja, caras muito violentos. Mas não só isso. Porque aí entra um dos grandes oligarcas ucranianos, que é o Igor Kolomoisky. O Igor Kolomoisky, ele é um bilionário do oeste ucraniano. Assim que derrubam o Yanukovych, ele se torna governador do Oblast de Dnipropetrovsk. O Oblast é o estado, é o nome de estado na Ucrânia. Então ele se torna governador de um estado na Ucrânia. Ele é dono do maior banco da Ucrânia, que é o Privatbank. E ele é dono do Dnipro Futebol Clube, que é um dos maiores clubes de futebol da Ucrânia. Esse Igor, o Kolomoisky, ele é dono do Dnipro Futebol Clube. E se tornou governador do Oblast de Dnipropetrovsk entre 2014 e 2015. É esse cara, um bilionário, que além de bilionário, olha só, ele é judeu. Ele é cidadão israelense, é judeu, e é ele que manda criar o Batalhão Azov. Com um monte de nazista. Isso é um fato interessante porque faz cair por terra completamente aquela argumentação de que o governo ucraniano não está envolvido com os nazistas porque o Zelensky é judeu. E daí? E daí que o Zelensky é judeu? Como se os sionistas não colaboraram também com os... Teve um setor dos sionistas que colaborou com os nazistas, inclusive para negociar a ida dos judeus para fora da Alemanha, etc. Isso aí tá amplamente documentado. Não é porque o cara é judeu que ele não pode se fazer negócios com os nazistas. Mas nesse caso é muito pior. Porque não só o Zelensky incorpora nas forças armadas ucranianas um monte de bando nazista, mesmo o Zelensky se dizendo judeu, neto de judeu, etc., como esse Igor Kolomoisky, que é um bilionário judeu, cidadão israelense e ucraniano, dono do maior banco da Ucrânia, um verdadeiro bilionário, um oligarca ucraniano, ele mandou criar o Batalhão Azov. Ele deu dinheiro para os caras, recrutou os caras da torcida do Dnipro, das torcidas organizadas mais violentas do Dnipro, e junto com os caras do setor do Pravi Sector, do setor direita, vão criar o Batalhão Azov. Para que é o Batalhão Azov? Para uma missão eles tinham. Era um batalhão que a princípio era criado para uma coisa, para ir para Mariupol, retomar o porto de Mariupol. Porque o que aconteceu? Assim que cai o governo do Yanukovych, o Putin organiza o plebiscito na Crimeia lá para anexar a Crimeia. Sim. E ao mesmo tempo fomenta a rebelião separatista em Donetsk e Lugansk. Já tem o dedo do Putin ali desde o começo. E o Putin começa a armar, inclusive, os rebeldes separatistas aí de Donetsk e Lugansk. E eles vão e tomam o porto de Mariupol, que fica ao sul de Donetsk,
no Mar de Azov. O Mariupol é um dos 5 principais portos do Mar de Azov. O Mar de Azov é como se fosse uma baía que tem ali, a leste da Crimeia, que é, digamos assim, o nordeste do Mar Negro. Só dá pra... o que liga essa baía ao Mar Negro é um estreito. O Estreito de Chersk, se eu não me engano. Então, essa baía, que é o Mar de Azov, ela tem 5 principais portos. Um dos principais, se não o principal, é o de Mariupol. E o porto de Mariupol foi tomado pelos rebeldes pró-Rússia. E esse Igor Kolomoisky cria o Batalhão Azov e arma ele, e com a ajuda dos Estados Unidos. E aí tem vídeos na internet de especialistas em armas dos Estados Unidos e do Canadá indo dar treinamento pro Batalhão Azov. Não que no Batalhão Azov já não tivessem veteranos do exército ucraniano tal que soubessem, mas eles estão recebendo armas dos Estados Unidos que precisam ser treinados para usar. E eles vão com armamento americano combater os rebeldes separatistas em Mariupol e ganham. E eles estão em menor número e ganham. E quando eles ganham é que eles começam a ser conhecidos como Batalhão de Azov, porque eles retomaram o principal porto do Mar de Azov. Isso em 2014. E aí que eles começam a ficar conhecidos como Batalhão de Azov. Mas eles não são o único batalhão. Tem vários outros batalhões, também financiados por outros oligarcas ucranianos, também armados pela Embaixada dos Estados Unidos e de outros imperialismos ocidentais, para combater Donetsk e Lugansk. Talvez o pior deles seja o Batalhão de Aidar, que é acusado pela população de Donetsk e Lugansk como os que cometem as maiores atrocidades. De matar criança, de estuprar, de acabar com tudo. É o Batalhão de Aidar. Ele não é tão famoso quanto o Batalhão de Azov, porque o Batalhão de Azov teve o feito, que eles consideram heróico, de ter retomado Mariupol. Por isso que ficou mais conhecido. Mas o que é mais conhecido na guerra civil ucraniana desses últimos anos é o Batalhão de Aidar pela crueldade que eles têm por onde eles passam. E mais uma coisa ainda que eu tô esquecendo aqui de falar, que é o seguinte. Não só é fato que o imperialismo norte-americano financia esses grupos, como isso foi tema de debate no Senado norte-americano. No Senado norte-americano, a assessora do embaixador americano na Ucrânia foi convocada para depor no Senado, e tem vídeos na internet dos senadores perguntando para ela: mas você não sabia que tinha os grupos neonazistas lá e que vocês estavam ajudando? E aí ela é super evasiva nas respostas, porque ela não pode falar não sabia, porque é óbvio que ela sabia. Ele fala: olha, eu tô perguntando só pra ter a tua confirmação, mas todos nós sabemos, porque tem imagens, tem vídeos, tem fotos, é óbvio que você sabia que tinha os grupos neonazistas. E a partir de 2018, inclusive, foi decretada uma lei nos Estados Unidos que proibia de financiar especificamente algumas organizações ucranianas, dentre elas o Batalhão Azov. E aí eles pararam de financiar, pelo menos oficialmente, porque no Congresso americano foi aprovada uma lei. E aí tem uma disputa entre os conservadores e os democratas nos Estados Unidos, porque vocês devem se lembrar, quando a gente está falando aqui de 2014, que é quando a embaixada americana está ativamente apoiando esse movimento para derrubar o Yanukovych, o presidente é o Obama e o vice do Obama é o Biden. E é ele que é o articulador desse apoio americano na embaixada. Depois vocês devem se lembrar que em 2016 é eleito Trump. E o Trump é eleito com o apoio do Putin. Vocês devem se lembrar que o Putin apoia a eleição do Trump contra a Hillary Clinton. Ele é simpático ao Trump. E o Trump tem uma postura que vai levar, por exemplo, a esse tipo de medida do Congresso norte-americano para não financiar Batalhão Azov, etc., porque está comendo a guerra civil na Ucrânia nesse período. Ou seja, precisaria ter uma investigação melhor aí, mas o que a gente tem indica que durante a administração Trump, os Estados Unidos tiveram uma ajuda menos importante aos ucranianos na guerra civil. Quando o Biden é eleito presidente agora, aí ele retoma o apoio mais... A coisa deslancha, vamos dizer assim. Retoma um apoio mais efusivo na guerra civil ali contra Donetsk e Lugansk,
E nós estamos chegando, e aí isso vai escalando, e a gente chega hoje na situação onde a Rússia oficialmente invade a Ucrânia. Então não é mais uma guerra civil na Ucrânia, onde a Rússia armava os rebeldes do leste e os Estados Unidos armavam a Ucrânia, o governo oficial ucraniano. Não, agora você tem a Rússia invadindo de fato e dizendo não, agora acabou a guerra civil, agora é a operação especial que o Putin falou, né? Bom, Caio, só para reafirmar aqui, essa argumentação que a gente faz até esse momento, ela procura demonstrar que há de fato uma presença fascista na Ucrânia e que ela é aberta, violenta e ela é histórica, né? Além disso. Talvez lá, né, como a gente falou, seja o país onde há maior concentração desses grupos, mas de maneira nenhuma, né, por mais barulho, né, como você falou, que eles façam nas ruas, né, como foi o caso do Maidan, e dentro das instituições do Estado, a gente pode considerar esses grupos como parte de um fenômeno de massas. Não é um fenômeno de massas, né? Uma prova disso é a péssima performance, inclusive, que o Svoboda, né, e o setor de direita tiveram nas eleições que elegeram o Zelensky à presidência da República. Né? Esses partidos acho que chegaram a somar 5% na votação geral. Né? Quanto às milícias paramilitares, essas, né, como a gente demonstrou aqui, foram usadas pelos governos das oligarquias mafiosas para fazer o trabalho sujo, né, que o Estado não podia fazer abertamente com o exército regular, tanto em Kiev, como você falou, tanto na região de Odessa, como no Donbass também, né? Da mesma forma, elas são usadas agora contra os russos, né? Bom, por essa régua a gente não pode medir o tamanho da influência, né, desses grupos fascistas dentro do governo e da própria população do país, né? Concluindo que ela não é tão relevante assim quanto parece. Quanto à suposta desnazificação, né, se essa fosse a real intenção, né, a intenção honesta do Putin, ele deveria iniciá-la pela própria Rússia. E não só porque ele na Rússia convive com uma série de grupos neonazistas, etc. Ele mesmo, ele convive, mas também a convivência dele não é muito assim. Tem alguns com os quais ele convive e tem outros que ele elimina também. E com os métodos mais mafiosos possíveis, porque são concorrentes dele. Porque o Putin é um nacionalista extremista, conservador e ultra-reacionário. Ele mesmo, ele é um representante de algo que a gente poderia chamar de proto-fascista. O Putin é isso. E ele convive com vários grupos. E não só isso. Na região do Donbass, quem que começou a formar o Exército Popular de Resistência Separatista Donetsk e Lugansk? Não foi a população do Donbass. Não foi a população das cidades. Os primeiros grupos foram grupos que vieram da Rússia, de neonazistas russos, para enfrentar os neonazistas ucranianos. Porque era uma oportunidade de ir lá e guerrear e matar os caras. E tem na internet você acha a lista dos nomes desses grupos. Mas tem grupo monarquista que defende a volta do Império Russo. Tem grupo nacionalista russo. Tem grupo neonazista, tem de tudo no Donbass e tem também os comunistas e tal. Porque... Inclusive nessa região a gente tem grupos que se reivindicam, né? Vamos dizer assim, os cossacos do Vale do Don. Por exemplo. E a gente sabe o papel reacionário que esses grupos jogaram na Revolução Russa, por exemplo. Não, mas isso é mais um exemplo, mas tem de tudo. É um zoológico de... Igreja ortodoxa e por tem aí os vai. ortodoxos, tem de tudo. Essa miríade de grupos que formaram lá o exército separatista também tem um outro componente, que são as brigadas internacionais aí, que eles chamam gente de outros países para ir para lá. E interessante, aqui no Brasil, inclusive, aqueles que recrutaram gente para ir para a Ucrânia a mesma organização que recrutou gente para ir para a Ucrânia, para lutar pelo lado ucraniano, junto aos grupos nazistas contra
os separatistas do Donbas, é a mesma organização que também recrutou para levar gente pro Donbas para lutar a favor do Donbas contra os ucranianos. Então teve gente aqui do Brasil que foi tanto o caso mais famoso daquele Rafael Luzvarg lá, que foi lá pro Donbas, quanto gente que foi pra Ucrânia. Até agora, com a guerra, começou a guerra, tá indo mais gente ainda. Vira e mexe, você vê na internet bolsonarista fazendo vaquinha pra ir pra Ucrânia pra combater ao lado dos ucranianos, da resistência ucraniana, etc. Inclusive, os caras de extrema direita. Teve um grupo lá que cedeu a posição deles pra inteligência russa postando foto no Instagram, uma coisa absurda. São mercenários de todos os lugares, mas tem assim supremacistas brancos dos Estados Unidos, neonazistas de vários países da Europa, dos Estados Unidos, do Brasil, de tudo quanto é lugar. Eles estão se organizando para ir para lá e estão indo para lá para combater. Mas também tem aqueles que vão para ir do lado dos russos no Donbas, que fizeram isso durante esses anos. Ou seja, o Putin é um hipócrita ao dizer que ele está desnazificando qualquer coisa, sendo que ele também se apoia em grupos neonazistas para poder fazer a operação dele no leste ucraniano. Além disso, se tem um efeito que a operação especial militar que o Putin faz, que é a invasão da Ucrânia, promove, esse efeito é aumentar a influência dos grupos nazistas na Ucrânia. Porque se antes esses grupos nazistas só conseguiram menos de 5% nas eleições de 2019 que elegeram o Zelensky, esses grupos nazistas, eles estavam, digamos assim, eles tinham financiamento eles eram armados e financiados pelo imperialismo e pelo Estado ucraniano, mas eles estavam isolados das massas. Com uma invasão estrangeira russa, o discurso deles ganha relevância. Ou seja, toda uma juventude, uma camada da juventude ucraniana fala, eu tenho que resistir porque a Rússia está me bombardeando, e os únicos que resistem aqui, aonde que eu vou me organizar para resistir? No setor direita, no batalhão Azov. Ou seja, o nacionalismo, o ultranacionalismo ganha mais relevância e esses grupos nazistas ganham novos recrutas. Ou seja, ao invés de desnazificar a Ucrânia, o que o Putin está fazendo com a operação dele é fomentar ainda mais esses grupos nazistas na Ucrânia. É dar mais munição para eles, é ajudar eles a se desenvolverem e a crescerem ainda mais. Bom, Caio, muito legal te receber aqui hoje nesse novo formato, né, que a gente tá iniciando agora, e inclusive é um formato que a gente vai fazer várias vezes ainda durante o ano, né, tornando o debate mais vivo e tornando o debate mais profícuo também, né? Legal, André, também foi bastante bacana, acho que é importante, acho que a gente fez um recorte aí, né, sobre essa questão da desnazificação, mas eu recomendo também, lá no canal Visão Marxista, a gente fez uma live com o Sérgio Goulart, que é o camarada dirigente da Corrente Marxista Internacional, que trata mais dos reais motivos dessa guerra, o que está por trás dessa guerra, né, os motivos econômicos e políticos, e que dá, portanto, uma visão mais geral sobre o conflito, né? Aqui eu acho que a gente tratou mais do tema desnazificação ou não aí, né? Então eu recomendo que todo mundo procure lá no YouTube, canal Visão Marxista, para assistir lá a live. A gente também fez uns cortes marxistas, né? Com trechos da live. Tá bem bacana. Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio. A trilha sonora que nos acompanhou em toda a transmissão de hoje traz novamente o synth pop dark dos ucranianos do Molcha Doma. Acompanhe a nossa programação em marxismo.org.br e em nossas redes sociais. Até a próxima, camaradas! Você ouviu o podcast da Esquerda Marxista.